Fala pessoal, Prof. Renan aqui trazendo para vocês mais um vídeo de como estudar para o concurso do Banco do Brasil. E recebi muitos pedidos de vocês, né, de fazer um episódio aqui sobre como estudar matemática e matemática financeira. Então eu vou compartilhar de novo um pouco da minha experiência, né, de concurseiro, de ter feito aí concurso para banco e principalmente, né, de ter estudado para o concurso do Tribunal de Contas da União, tudo que eu utilizei ali de estratégia para estudar essas matérias de exatas, tá? Espero aí que vocês gostem. Eu vou tentar trazer também um vídeo bem completo mostrando o material aqui de estudo que eu utilizei, tá bom? Só peço aí, como sempre, para vocês deixarem o like. Pessoal que não é inscrito nesse canal, pessoal, eu tenho mais de um canal, tá? Esse daqui, canal Renan Duarte, é de dicas. Quem não é inscrito, aproveita, se inscreve aqui, que tem muita dica de estudo para vocês, para o concurso do Banco do Brasil e depois, se vocês forem tentar, até mesmo conteúdo para o concurso do Tribunal de Contas da União, tá? Então, ativem também o sino de notificação e não percam nada. Vamos lá, pessoal, vou compartilhar aqui na minha tela, deixa eu só colocar aqui, e vou mostrar aqui para vocês o material, como é que eu organizava para estudar essas disciplinas, tá? Então, vocês estão vendo aí o edital, inicialmente aqui, do Banco do Brasil, tá? O edital de 2023. E só para a gente recapitular aqui, quem vai fazer a prova de agente comercial tem que estudar matemática e também vai ter que estudar matemática financeira, que está aqui nos conhecimentos específicos. E da maneira como foi o edital de 2023, quem vai estudar para o cargo de agente de tecnologia, além da matemática, essa mais básica aqui, também tem que estudar probabilidade e estatística, tá? E assim, eu considero que dá para a gente estudar todas essas matérias aqui da mesma forma. Como é que eu faria então para estudar? Olha, matemática é algo que é bastante prático, tá? Então, a exemplo do que eu trouxe para vocês de português, não tem jeito, tá? A gente vai ter que resolver muitas questões dessas matérias aqui para conseguir realmente entender o conteúdo. Só que tem algumas diferenças, tá? Primeiro, porque eu acho interessante aqui nas matérias de exatas fazer um material de revisão. E eu vou explicar como é que eu faria e como é que eu fiz também, como é que eu organizei aqui as minhas revisões. Tá? Em português eu falei que a princípio não precisa fazer revisão, né? Se a pessoa está indo bem, é só continuar adicionando mais questões. Outro ponto importante, tá? Quando vocês forem resolver aqui as questões de matemática, eu acho que seria interessante vocês terem um material que possibilite vocês assistirem a correção em vídeo do professor. Então, vamos supor que vocês estão lá, né, pegando questões sobre juros compostos. E daí, vocês vão fazer 5 questões sobre o tema e é interessante que mesmo que vocês tenham acertado as questões, aquelas que sejam mais difíceis, vocês assistirem a correção do professor. Porque se o professor ele for bom, do tipo que eu pelo menos entendo como bom, ele vai mostrar para vocês, né, como resolver, quais as ferramentas que vocês precisam, fórmula e tudo mais, e muitas vezes ele também vai mostrar como resolver de uma forma mais simples, para otimizar o tempo de vocês. Que matemática é uma matéria que ela acaba muitas vezes sendo uma matéria de escolha, né? A gente vai chegar lá na prova e talvez a gente não tenha tempo para resolver todas as contas de matemática que estão lá. E aí a gente tem que deixar para o final, ou daqui a pouco tentar resolver de uma forma mais rápida para tentar chegar no chute ou chutar direto. Mas se a gente tiver as ferramentas necessárias para conseguir resolver uma questão de uma maneira mais rápida, utilizando atalho, vai ser melhor, porque a gente pode ganhar tempo, tá? Não estou dizendo que a gente vai fazer isso para todas as questões, mas para aquelas que eventualmente a gente só fosse chutar, porque acho que ia demorar muito tempo, se a gente conseguir, testando as alternativas, daqui a pouco chegar no resultado, aí talvez a gente consiga otimizar o tempo, tá? Então, um professor bom, na minha visão, para quem está procurando professor aí de matemática, matemática financeira, seria aquele que traz questões corrigidas em vídeo, um grande leque de questões, e além disso, né, ele também mostra essas formas alternativas de resolver. Explique toda a questão e ainda mostre ele, ó, se daqui a pouco tu tentar testar essa alternativa, tu consegue chegar no resultado mais fácil, tá? Bom, eu vou compartilhar agora com vocês aqui, né, como é que eu organizava os meus materiais. Então, isso daqui, ó, da época que eu estudava para o Tribunal de Contas da União. Eu estou aqui no Notability, né, eu estou aqui no meu iPad, vocês às vezes pedem, né, quais os aplicativos que eu utilizo, eu estou aberto aqui o Notability, tá? E aqui é onde eu organizava todo o meu material de estudo inicialmente para o TCU. Depois daqui eu migrei para o Notion, né? Mas no começo era aqui. A parte de matemática eu acabei deixando muita coisa aqui,
porque eu trabalhava muito com os PDFs, tá? Então, tenho os materiais aqui e como é que eu fazia, tá? Vocês estão vendo que eu estou acessando aqui essa parte de resumos, né? Então aqui tem alguns itens que estavam presentes lá no edital do Tribunal de Contas da União de Matemática Financeira. Eu vou me basear mais na matemática financeira, tá? Mas entendam que vale para estatística, vale para matemática também. Estatística, para quem for fazer agente de tecnologia. E aí, por exemplo, né, eu pego aqui um item, eu vou pegar aqui capitalização, por exemplo, né? Perceba, eu nem sei, eu realmente não sei se essas contas que eu fiz aqui, elas estão corretas, né? É um material que eu não mexo, tem uns 3 anos, eu acho, tá? Tem algumas que talvez eu nem tenha completado, mas para vocês entenderem como é que eu fazia, tá? Eu ia, por vezes, montando o meu material aqui de revisão, colocando questões sobre o tema que me cobrava algum ponto específico aqui daquele tema que eu estava estudando. E aí, por exemplo, eu colocava uma questão aqui, que daqui a pouco, né, eu poderia pensar assim, se eu estou pensando em capitalização de juros, né, que é um tema que é o primeiro ponto de contato que a gente tem com a matemática financeira, né, capitalização composta. Em uma questão, o que pode ser me cobrado? Eles podem pedir para eu achar o montante, eles podem pedir para eu achar o valor presente, podem pedir para eu achar também a taxa de juros. São 3 tipos de questões diferentes, não são? São. Aí eu poderia montar um material de resumo aqui, onde eu tivesse uma questão muito boa que me solicitasse o montante, uma outra questão que me cobrasse o valor presente, uma outra questão que me cobrasse a taxa de juros, uma outra questão que daqui a pouco misturasse algum conceito aqui com desconto, com sistema de amortização, questões que são mais complexas. Porque se eu montar um material onde eu tenho uma questão para cada possível ponto de cobrança daquele tema, não tem como eu ser surpreendido na prova. Não tem, porque eu consegui pegar todos os pontos de cobrança. Claro que para fazer isso, existe um trabalho que tem que ser feito, né, de eu entender aonde que pode ser cobrado cada coisa, mas depois que eu fiz isso, a questão ela pode colocar qualquer tipo de informação lá, de número e tal, eu vou conseguir resolver, não tem como dar errado, tá? Então eu acho que montar um material desse tipo é importante. Não precisa fazer que nem eu, de colocar a questão aqui, resolver e deixar ali para revisar por questão. Mas vocês entenderem como é que vocês chegam na resposta aqui, sem daqui a pouco colocar uma questão, eu acho que é o importante, tá? Eu coloquei aqui capitalização composta, mas poderia, por exemplo, ser sistema de amortização. Vamos pensar no saque, sistema de amortização constante. Eu posso ter que descobrir aqui qual que vai ser o valor total pago. Tem uma questão que pode me solicitar isso, né? Considerando o tempo de financiamento, quanto que eu vou pagar ao final de todo o prazo. Eu posso ter que descobrir qual que é a taxa de juros que foi utilizada. Ele pode me dar lá qual que foi a amortização de um mês, qual que foi a parcela, né? Qual que foi os juros também. Pode me solicitar aqui qual que foi a taxa de juros. Tem outra questão que poderia me pedir qual que é a amortização de uma parcela X lá. Amortização, no caso aqui, não, né? Porque o sistema de amortização constante vai ser sempre a mesma. Até poderia também, né? Para tentar fazer uma pegadinha. Mas se fosse price aqui, né? Poderia me solicitar qual que é a amortização de uma parcela N. Aqui poderia me pedir quais seriam os juros. Deixa eu pagar aqui. Quais seriam os juros de uma parcela N? Quais seriam a própria prestação, qual que seria o saldo devedor, sabe? São diferentes pontos de cobrança que eu posso ter, mas isso daqui é finito, né? Eu não consigo inovar aqui a maneira de cobrar de uma maneira infinita. Então, se eu conseguir montar um material que eu tenha todas essas possibilidades de cobrança e tá revisando com esse material, treinando com questões, não tem como dar errado, eu vou conseguir chegar muito bem em matemática, tá? Então, eu mais ou menos fazia dessa forma, tá? Eu ia montando aqui, às vezes, trazendo as fórmulas para eu revisar, às vezes trazendo como calcular, então eu colocava um exemplo, ó, calculando aqui o valor presente, como é que eu fazia, calculando o desconto, como é que eu fazia também, né? Enfim, colocando aqui os pontos da matéria. Outra parte importante que eu acho também, tá? Vamos pegar aqui, ó, tem uma questão que eu deixei aqui selecionada para vocês, que essa questão aqui, ela tá no meu material. Essa questão aqui, ela caiu, né, em um fisco lá de Niterói. E é uma questão que ela tem um nível de dificuldade que é grande. E já pensando para falar sobre esse assunto, eu falei que em português eu colocaria questões de nível médio e nível superior, né? Mas focaria principalmente nas questões da Cesgran Rio, né? Pensando no Banco do Brasil.
Só faria César Gran Rio, na verdade. Aqui em matemática financeira, eu acho que dá para a gente extrapolar, ir para outras bancas, pegar uma FCC e uma FGV, que tem questões que são bem difíceis, de nível superior, né, e trazer elas para o material. Mas, Renan, por que eu vou pegar de nível superior? Porque olha essa questão aqui, por exemplo, tá? Questão de nível superior e ela é interessante, tá? Porque ela me cobra muita coisa. O que ela está trazendo aqui no enunciado? Um equipamento agrícola que ele pode ser alugado anualmente ou comprado. Ele possui um valor de 40.400 se for comprado, né? Tem vida útil de 5 anos e ao final desse período eu tenho de volta 16.100. O custo anual com manutenção é R$ 2.000. Se o equipamento for alugado, o custo com manutenção vai ser do locador, tá? E aí, me dando uma taxa mínima de atratividade de 10%, ele quer saber quando é que se torna indiferente comprar ou alugar o equipamento, né? Quanto que eu tenho o mesmo valor. Essa questão, ela cobra tanta coisa aqui de matemática financeira que quando eu resolvo ela, eu reviso muita coisa. Primeiro porque eu já estou vendo aqui juros compostos, né? Já é um ponto, capitalização. Eu vou ter que trazer esses 40 e 400 mil reais aqui é o valor de compra, né? Na verdade, eu vou ter que trazer esse valor residual de 16.100 a valor presente aqui, né? Para descontar desses 40.400. Eu vou ter que também trazer aqui, eu tenho uma perpetuidade, não, eu tenho uma série uniforme de pagamentos aqui de R$ 2.000, que são os custos aqui com manutenção de 2.000, né? 2.000 ao longo de 5 anos, eu tenho o meu PMT aqui de 2.000, tem que trazer todos eles aqui a valor presente, né? E percebam que o enunciado ele trouxe aqui algumas taxas para eu utilizar, eu vou ter que lembrar da fórmula para trazer isso a valor presente, né? Uma série uniforme de pagamentos. Vou ter que também somar aqui no meu custo inicial e descontar aqui, né, do valor residual trazido a valor presente. Isso já é uma coisa que eu tenho que fazer, né? Além disso, depois eu vou ter que igualar aqui, né, esse custo de comprar a máquina com o custo de fazer a locação para chegar no resultado. Fora isso, eu também tenho que compreender aqui o conceito de taxa mínima de atratividade, que vai ser a taxa de desconto utilizada aqui. É uma conta aqui de equivalência de capitais, é uma conta muito completa porque eu vejo muita coisa aqui, né? Reviso muitas fórmulas, reviso muitos conceitos e esse tipo de questão, ela é importante. Talvez, né, lá na prova de vocês não tenha uma questão que cobre tanta coisa assim, né? Porque o tempo de resolver isso daqui é maior. Mas vocês treinando com uma questão dessa, se lá na prova de vocês caírem 3 questões cobrando 3 itens diferentes desse tema aqui, vocês, através dessa questão aqui, vocês vão estar aptos a resolver, né? Se cair uma questão lá sobre TMA, vocês já resolveram isso várias vezes, vocês vão conseguir entender o conceito de TMA. Se cair uma questão pedindo como é que traz a valor presente uma série uniforme de pagamento, vocês vão saber, porque vocês já resolveram aqui, entenderam? Então, esse tipo de questão aqui, ela é muito boa, e é o tipo de questão que eu, né, se eu não conseguir, na primeira vez que eu estou tendo contato, se eu não conseguir partir, eu assisto a correção em vídeo do professor, que ele vai me mostrar ali, né, ele vai me trazer qual que é o raciocínio que eu tenho que ter para quando eu vou resolver esse tipo de questão aqui. Então, mesmo que vocês estejam estudando para nível médio, né, eu acho importante sim colocar questões da FGV, da FCC também, né, essas de nível superior, que elas são mais difíceis. A César Gran Rio, eu não sei como é que é o perfil dela, tá? Eu só resolvi algumas questões quando eu fiz simulados de matemática financeira, justamente para o Banco do Brasil. E acho que foi só para o Banco do Brasil, né? Banrisul eu não fiz. Então eu não sei como é que é o perfil dela para nível superior. Mas essas duas que eu falei para vocês, elas têm esse tipo de questão aqui, que ela trabalha em uma questão vários pontos, né? Às vezes mistura desconto, às vezes mistura sistema de amortização, né, com análise de investimento. Então é um tipo de questão que vale a pena vocês terem, tá? E bom, Renan, se eu estou começando agora, vale a pena eu já tentar fazer isso que tu fez aqui? Não, né? No começo, se vocês estão tendo muita dificuldade, comecem resolvendo questões de nível médio, vão pegando o jeito, vão assistindo a correção em vídeo. Conforme vocês forem entendendo, aí vocês vão aumentando o nível de dificuldade. Quando vocês chegarem nesse ponto aqui que eu coloquei, de conseguir resolver uma questão dessa, sem precisar assistir o vídeo, né, de conseguir fazer direto, vocês vão estar ali com todas as ferramentas necessárias para resolver qualquer tipo de questão de matemática financeira que apareça na prova de vocês. A dificuldade não vai ser resolver, a dificuldade vai ser passar ali e resolver no tempo que vocês têm para fazer a prova. Mas é outra história, tá? O que eu quis falar de daqui a pouco vocês terem alguns atalhos, né, é que daqui a pouco, né, para chegar no resultado todo aqui, às vezes vocês não precisam fazer tudo isso. Às vezes, vocês pegando as alternativas aqui, testando elas com o que foi dado no enunciado, vocês já conseguem chegar no resultado, né? Uma questão, por exemplo, que solicita qual que é a taxa de juros, né? Por vezes,
ou o tempo também, às vezes o tempo tem que calcular lá com logaritmo, que é um negócio que também que não é tão simples, né? Mas às vezes pegando aqui as alternativas e tentando jogar elas no que apareceu aqui no enunciado, vocês conseguem chegar no resultado. Pega uma alternativa intermediária que tem um valor aqui, se não der esse valor, vocês vão saber se é um pouco a mais ou se é um pouco a menos. Isso que eu quis dizer que é importante vocês terem um professor que ele mostre essas ferramentas para vocês, né? Que vocês consigam então ganhar tempo também na prova, tá? Bom, é assim que eu estudaria matemática financeira, tá? Vendo, passando pela parte teórica, resolvendo muita questão, tendo a correção em vídeo e montando um material, considerando questões de nível médio e nível superior, aonde eu consiga pegar todos os pontos de cobrança e esgotar tudo que eu tiver daquele tema. Se eu estiver falando de sistema de amortização, tudo que pode cair sobre tabela price, tudo que pode cair sobre sistema de amortização. E eu ficar revisando isso para eu lembrar. Não tem como a banca vir no dia e ela me surpreender colocando lá para pedir para eu calcular qual que é a amortização na tabela price da parcela 159, porque eu já fiz isso. Eu já revisei, eu já sei como fazer. Tá bom? Pessoal, lembrando, primeiro link na descrição tem o meu curso aqui de conhecimentos bancários, vendas e negociação e atualidades no mercado financeiro, que é para trazer um diferencial, né? Eu, na minha disciplina, eu tento fazer isso que eu coloquei para vocês, dar as ferramentas para vocês conseguirem resolver aí qualquer questão que possa aparecer dessas matérias. Também tem link aí para grupo de WhatsApp, né? Quando eu vou fazer uma live mais importante, eu anuncio lá em primeira mão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos e até um próximo vídeo.